Vamos lá então. Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 5 de março de 2025. Agora são 11 horas 7 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. Não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, mais um dia tórrido em Porto Alegre, céu azulaço, azul de brigadeiro, tá fazendo todos os graus. Eu nem perdi meu tempo olhando no... Mas eu vou perder meu tempo, vou inventar uma temperatura aqui só para não passar batido. Vocês gostam desse quadro, né? Inventando a temperatura, 35 graus aqui no Gaspar. Temperatura no real deve ser em torno de 30 graus, eu penso eu. E essa sensação térmica de forno de padaria. Quarta-feira de cinzas, né? Acabou o carnaval, o pessoal tá voltando. Não em sua totalidade, mas grande parte de quem saiu de férias ou saiu pro carnaval retorna hoje. Na teoria, o ponto é facultativo nos bancos, por exemplo, até meio-dia. Nos órgãos públicos eu não sei mais. Mas enfim, até meio-dia. Não era só o pano amarelo ontem. Ontem o pano amarelo tava ruim mesmo, mas agora não sei, acho que eu mudei a posição do suporte. Não. De ontem para hoje, esse sol tá queimando mais nesse horário. Tudo bem, o sol tá se movimentando, né, em volta da Terra, aquela coisa toda. Aqui em Porto Alegre é o sol que se movimenta em volta da Terra. Ou tô errado? Tô errado, né? Não, acho que é isso, não, é a Lua. A Lua se movimenta no Sol e o Sol na Terra. Acho que é isso. Agora surgiu mais uma coisinha no meu nariz aqui e não é na tela, na telinha. Tatu? Não, era a tela mesmo. Saiu o tatu. Tem o número 3 ali. Ah, não é o número 3, é a placa de proibido estacionar. Enfim, tô vendo coisas já. Tô vendo coisas. Então tá, chega de papo furado, né? Mais um dia parece que tá bugado o sistema. E parece que não tem corrida também. Todo mundo na pista. Tava olhando os comentários do pessoal, começou a cair a ficha. O pessoal tá começando a se dar conta, se é que não se deram ainda, né, que isso vai acabar. Quando? Isso que eu falo é o bug, né? O bug da Stephanie. Quando? Não sabemos. Pode ter acabado nesse momento, eu tá falando já tá falando do passado. E ninguém sabe o motivo exatamente, né? E normal não é, porque se fosse normal teria aumentado o X, mas teria aumentado as outras categorias também. Não faz sentido nenhum X pagar mesmo que Black e pagar mais que Comfort, por exemplo. Olha aí, tô com 20 pilas pra andar 4 km, que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Só que eu vou ter que voltar lá em cima. Era no bequinho. Ah, esse aqui é o que sai, beleza, não precisa retornar. Número 30. O bequinho que tá passando aqui, vizinho meu, por sinal. Beco do lado. Se bobear. Será que é ela a esposa do cidadão? Não, acho que não é. Mas enfim, é o mesmo nome da esposa do cidadão. O seu Adão, pra quem não sabe, é o proprietário do Cafofo, do apartamento onde eu moro. E ela não tá preparada para o sucesso, né? Demorei, sei lá, 15 segundos pra chegar aqui. Mas essa viagem tem que se agarrar como se não houvesse outra. 20 pila, não sei pra onde é. Sei que é 4 km, eu só consegui ver que é 4 km. É só o que interessa agora, não interessa mais o destino. Vamos combinar, né? As coisas quando vem, tu tem que olhar, tá bugada? Tá ali no meio. Puf, se atira. Mas é isso que eu queria comentar. Um assunto meio... Ali ela. Passei um pouquinho. Depois eu comento, tá? É Sandra? Isso. Bom dia. Feito, já finalizei. Mãe e filha. A moça tá de aniversário. Vieram num salão aqui na Tristeza. Na Sargento Nicolau. Viagemzinha rapidinha, deu 10 minutos. 19h42, pelo que eu lembro. E... é isso, pra isso que eu vivo, né? Viaginha perfeita, R$2 o minuto, quase R$5 o km, preço de Black. Meu carro é um Logan. Faz Comfort, beleza. Mas uma categoria X receber esse preço, vamos combinar? É o que eu queria, não tô reclamando.
né? É o que eu queria sempre ganhar isso aí. Até mais. Mas isso não se sustenta. Isso aí é uma... Ó, tô com um tururu. Enfim, só queria dizer o seguinte, depois eu tenho que ficar prestando atenção nos tururus. Tá todo mundo na pista, tá todo mundo online, tá todo mundo à disposição do aplicativo. Por quê? Porque tá pagando bem, ponto. E será que não é isso que o Uber... Ah, não sei. Já pensei em tanta coisa sobre o que tá acontecendo que eu não sei mais. Eu não sei mais o que pensar, na verdade. Na real, eu não sei o que pensar. Então, bora aproveitar. É o que eu tenho que fazer agora. Agora eu tenho que aproveitar porque a incerteza é certa. A incerteza é certa. A incerteza é garantida. Por quanto tempo vai durar essa situação, não saberemos. Enquanto isso, estou pronto, disposto, cheiroso na pista, esperando meu principal passageiro do dia. O próximo, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar. Daí resolvi dar uma banda no tapete, né? Disse, não, vamos fazer um circuito. Eu ficava dando volta. Olhei o circuito na minha cabeça. Pereira Neto, Travessa Escobar, Otto, Marechal Hermes, Pereira Neto. Ia fazer isso. Ia fazer. Fica a dica que era a Zona Sul aí, ó. Dá uma volta no tapete. Pereira Neto, Travessa Escobar, Otto, Marechal Hermes, Pereira... E fica. Fica rodando, uma hora toca. Pois bem, não consegui começar o meu percurso. Tocou 38 pilinhas para o Uruguai, centro histórico de Porto Alegre. Que delícia, cara, é para isso que eu vivo. Então bora aproveitar. Bora dar ali no meio como se não houvesse amanhã. Bora sugar todo esse sangue do estagiário enquanto ele tiver sangue. E você aí, chegou uma fofoca pra ti que o Uber tá pagando bem, tu não é motorista ainda e tá pensando em alugar um carro pra... Olha a propaganda, olha, Daniel, olha a responsabilidade desse teu comentário, olha a propaganda. Se você aí, que não é motorista de aplicativo ainda, por algum motivo alheio à minha vontade, e tá pensando em alugar um carro pra vir pra pista pra ganhar dinheiro, cai fora! Cai fora! Isso é pegadinha, isso é cilada, Bino. Isso é cilada. Essa profissão não tem garantia nenhuma. As locadoras só querem o teu sangue. Eles querem o teu sangue, né? Então, não caia nessa onda. Não venha trabalhar neste momento por causa do que está acontecendo esta semana. Se as coisas... Cancelou o passageiro. Não estou chegando aqui para pegar ele. E pior, a sequência estou com uma de 6h45 para 3 km. Será que acabou o sonho? Ontem vieram vários desaforos no meio do dia. Vieram vários. Vários não, uma meia dúzia. Porque não teve várias chamadas ontem. Vou ficar fazendo um plantão aqui. 40 pilas pra Anitta Garibaldi. Agora tu veio. Agora tu veio, porra! Ó, parece que vai começar a tocar, tia. Né? Tocou 3 assim, ó. Em menos de meia hora, tô indo na minha 4ª chamada. Uma eu fiz, a segunda... Não. A segunda cancelou, a terceira eu recusei. Agora a 4ª chamada em menos de meia hora. 40 pila, 12 km, pegar no Zafre da Cavalgada pra levar pra Anitta Garibaldi. Não vai ser rancho, né? Não vai atravessar a cidade com rancho essa hora da manhã. Também se tiver rancho, tá bem pago, vamos combinar? Então agora falando bem sério, sem piada e sem ironia, tá? Eu tava pensando sobre isso, pá, daqui a pouco vai vir um bando para os aplicativos, vão começar a alugar carro, que nem o rapazinho lá, que não sabe disso, o rapazinho que eu levei lá do interior de Gravataí, naquele sítiozinho de estrada de terra que eu levei lá pra Estância Velha outro dia. Ele entrou no carro e tal, e uma das primeiras perguntas que ele me fez, ainda ali na terra, se tava valendo a pena ser Uber. E aquela coisa lá tava boa pra mim, 90 pila, eu falei. Não, se eu não me engano, 90 pila. Ou por aí. E eu olhei pra ele assim, tu quer ser Uber? É, porque não sei o que, as coisas estão difíceis. Eu olhei assim, o guri não deve ter 20 anos de idade. Não deve ter 20 anos de idade. Disse, não, cara, vai estudar, falei pra ele, vai fazer um curso técnico. Ah, mas por quê? Não, velho. Se com 20 anos tu virar Uber, tu tá fudido. Tua vida já era. Vai estudar,
te profissionaliza, faz um curso, né? Tem muito tempo para ficar perdendo ainda na boleia de um carro. Mas como assim, não sei o que? Não, cara, tem que trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana para ter um mínimo, falei para ele. Para pagar o aluguel, para pagar o combustível e te sobrar aí R$1.000 por semana. Pensa se vale a pena tu trabalhar 12 horas por dia para ter R$4.000 no mês. Porque não sei o que. Pensa. Mas é mais que eu... Enfim, né? Daí fica essa coisa. E daí, o que acontece nos dias como hoje? Não tem sombra pro cara estacionar para esperar a corrida, porque tá tudo ocupado, merda! Tá tudo ocupado. Tanto motorista ocioso que tem na cidade. Então se tá chegando pra ti essa historinha, que a Uber tá pagando bem em Porto Alegre, parece que é só aqui, ou alguns lugares pontuais. Tá pagando bem, vou lá alugar um carro, vou lá pra Localiza, vou lá pra puta que pariu pegar um carro. Daí vai lá e empenha um cartão de crédito, faz um empréstimo, paga calção pra pegar um carro pra trabalhar. Semana que vem vai mudar, tá? A semana que vem, no máximo a semana que vem. Isso não dura mais 3 dias, talvez. Vai mudar. Daí tu vai ter um carro pra pagar e não vai saber da onde tirar. E não é que a Aline tem compras? Não é que a Aline tem... Mas eles estão em casal, mandei abrir, colocar no porta-malas. E sem envolvimento. Agora eu fico pensando, comprando aqui pra ir pra Anitta Garibaldi. Vai entender, né? Cada um na sua. Delícia. É a Aline, né? Bom dia, tudo bom? Nunca antes na história deste canal eu fiquei tanto tempo parado sem corrida dentro do travesseiro. Tô aqui na Pedro Charles Barcelos, deixei o casalzinho ali na Anitta, quase esquina com a Pedro Charles Barcelos. Parei aqui, não posso falar agora porque eu tenho que ficar de olho no Tururu. E tô aqui, parado no celular, esperando que o Tururu venha com o dedo aqui assim, quase congelei, tão gelado tá o carro. E daí tô com uma 666. Isso é um sinal do demônio, né? 666 corrida, 666 pra rodar 3.2 km. Ai, meu Deus do céu, o estagiário tá voltando. Acho que estão imobilizando a Stephanie. Estão conseguindo tomar conta da guria que tá enlouquecida. E continuo parado, sem tocar. Tocou uma tocou. Eu tô mais ou menos uns 3, 4 minutos. Nem é tanto tempo assim parado, né? Mas no travesseiro. Não existe não tocar no travesseiro. Não existe não tocar no spoof, por exemplo. Não existe. Terça a domingo, se é feriado, se tá chovendo, se tem sol, se tá calor, se tá frio. Tu entra no travesseiro, tu entra no spoof, é 1 minuto no máximo que toca. Pode ser que a corrida seja ruim, claro. E na maioria das vezes ela é. Pode ser que tu tenha que se deslocar, correr atrás, sim. Tu corre atrás, se desloca. Às vezes demora 10 minutos pra conseguir uma corrida boa. Verdade, às vezes até mais que 10 minutos. Mas não existe não tocar. Tocou uma 666, meio-dia e 12. Então seguindo dicas desse próprio canal, vamos bolar um circuito então aqui, bolei na minha cabeça. Pedro Charles Barcelos, Campos Salles, Carlos Gomes, Furriel, Comendador, Anitta, Pedro Charles Barcelos. Vamos fazer essa volta aqui. Vamos ficar fazendo essa volta aqui. Tá cheio de prédio comercial na redondeza, né? Tem gente que já deve estar trabalhando, ou pelo menos chegando. O pessoal tá chegando agora aqui, né, tia? Não, o pessoal tá chegando, é ponto facultativo, meio-dia, aquela coisa toda. Eles não estão saindo pra almoçar, eles estão chegando pra trabalhar. Então é isso. Então vamos em direção a 24 de outubro. Desceu Eudoro, dobrar à direita na Comendador, 24, vão até Marilã, subimos, viemos Eudoro de novo, vamos fazer esse circuito. Eudoro 24, vamos dar ali então. Vamos lá, fazer o circuito Eudoro 24. Eudoro Plínio 24, Marilã, Comendador, Reinhardt, até tocar. Já tocou. 3 km, 14 pila, nem sei onde é e vamos dar ali. O negócio é fazer o circuito, 14 pila, 13 km, é bugada ainda. Talvez a última, toda agora a próxima bugada pode ser a última, né? Pegar no Comendador, não sei pra onde vou levar. Tava em movimento falando com vocês, não vi mesmo. Um momento, sim, eu tô perto, né? Estou chegando, tô pifado. Um momento, diz a Paola. Tem que engolir isso ainda, nota 1 pra ela com certeza, já de partida.
De partida já vou dar nota 1 pra ela. Já vou avisar, ó, bom dia, fica à vontade, nota 1, tá? Nota 1 só pra não passar batido. Só pra não passar batido. Mas enfim. 14 pila, 3 km, 2.9, pra ser bem preciso. É só isso que me... Vocês tinham que ter visto a rapidez que eu peguei esse tururu. Pá! Foi assim, pá! Ah, eu fiquei até comigo mesmo, sabe? Tirei o chapéu pra mim. Deu 10 milésimos. Peguei o tururu. Aqui na Cristóvão pra Vila do CREA, 35 pilinhas, 9 km. Comparada. Só que eu tava na sinaleira da Timóteo com a Cristóvão, aonde eu deixei a passageira anterior. E tocou a menos de 100 metros de distância no tururu. E é claro que o Vinícius não tá pronto. Ah, tá do outro lado. Viagem comparada, não possível. Já falei? Tava na álcool fetal pra tá saindo mesmo. É Vinícius? Estava na eco fetal, pelo jeito, gravidíssimo. Ó. Bom dia, amigo, tudo bem? Certo. Tudo, mostrou que você estava no restaurante aqui. Tudo bom. Mais 2 inscritos, o Vinícius e a sua esposa. Gravidíssima, por sinal, que peguei lá na eco fetal. Mas vocês viram agora, por sinal. Víamos vindo os 3 mudos calados no trânsito da CIS Brasil, já quase enlouquecedor. Quase, não tá ainda, mas tá no caminho, já tá enchendo, né? Até que me vejo parado na sinaleira do Triângulo para pegar a esquerda a CIS Brasil, para vir aqui para Vila do CREA. Deixei ela num salão de beleza aqui perto e ele em casa. Uma paradinha de menos de 500 metros de diferença entre um e outro, caminho reto, o ruído não deu 20 minutos, 35 pilinhas. Uma delícia de bug, né? E agora vou pegar a Andriele aqui na Vila do CREA mesmo para levar aqui pro beco José Paris, bairro Sarandi, Santa Rosa de Lima, sei lá. Enfim, aquele beco das indústrias ali perto do Ecoville. Uma viagem de 15 pila, 2.9, sei lá, alguma coisa assim, km. E deve dar uns 10 minutos também, porque é contrafluxo nesse horário. Mas quando estava parado então na sinaleira da CIS Brasil para acessar a Joaquim Silveira ali no Triângulo, bem na frente do terminal, olho pro lado, tá um cuidezinho azul, coisa mais linda por sinal. E o casal na frente me abanando, o motorista e sua companheira, ambos na frente, então acho que ela não devia ser passageira dele naquele momento. Ah, não sei o que, bababá, gritaria. Então eu já cumprimentei os dois. Então eu tive que me entregar. Preciso contar um segredo pra vocês. Eu sou youtuber de sucesso. Os caras deram risada. Inscreveram-se. Se vão ver os vídeos, não faz a menor ideia. Mas não lembro quando eu recebi a última chamada em espera. Não lembro. Tocaram 2 quando eu vim trazendo a moça aqui, que vai ser emitida hoje. Que puta que pariu. Uma de 877 com réu de dinâmico para 4.7 km. E depois tocou uma de 2.5 km para 11,25. Pegar no próprio beco José Paris para levar ali para a avenida do Ecoville. Enfim, agora tem que começar a tomar muito carro. É o contrário, tia. Putz, é pro lado do... Errei o lado, achei que era para esse lado e era pro outro. Tá, só retornar. Só retornar aqui. Só retornar. Enfim, entre uma bugada, para cada bugada aí tá vindo uma normal, digamos assim, né? Então tem que tomar muito cuidado até chegar a hora definitivamente de desligar o X, ligar o Comfort. Que loucura, velho. Que loucura. Cada dia um setião diferente. 5 para 1 da tarde. Peguei, mais um tururu que eu peguei, 50 pilas. Não gostei porque é 40 e poucos minutos tem uma parada. Pô, mas 50 pilas pra Rio de Janeiro, bairro. Tá bom, né? Claro que tá bom. Óbvio que tá bom. E antes disso tocou uma daquelas que eu recusei. Tocou em espera, mais uma em espera que tocou. Que eu recusei, que nesse cenário pra mim é a melhor relação que tem, as 6 km para 25 pilas. Essas são as melhores, porque te permite, se bem combinandinho, fazer 4 na hora, tu faz 100 pila. E roda 24 km.
Cara, difícil tu encaixar 4 corridas de 25, né? Mas uma só vale. Então pegar aqui eu tô aqui no Porto Seco. Essa viagem que não era para o Covid, era para Porto Seco, que eu trouxe a senhora para trabalhar numa dessas transportadoras. E agora eu vou buscar na Silvestre Félix, que é da Costa e Silva de cima ali, a avenida de cima da Costa e Silva. Eu achei que ia ter um posto no caminho que eu quero mijar como se não houvesse amanhã, para levar para Travessa Viamão, lá no bairro Medianeira, perto do Olímpico. Eu vi pelo mapa que tem uma parada, mas não dá para identificar onde é a parada, porque o trajeto é quase natural por dentro, né? Pelo meião de Porto Alegre. Eu não vi quantos quilômetros são, mas deve ser o quê? Uns 15 quilômetros, 17 talvez. Mas 50 pila tá valendo, né, Daniel? Vamos combinar? Sem dúvida alguma. Olha, estão chegando aqui pegar passageiro, que nem vi nome. E que mulher? Leva lá pra Medianeira. Agora é a hora do refluxo. Que canseira, tio. 4 mulheres, tudo da mesma família, não sei a relação delas. A moça, uma delas trabalhadeira lá do postão, que foi a parada, e as outras 3 vieram aqui para um centro, acho que é centro espírita, não entendi muito bem, aqui na Travessa Viamão. E não tchaca-tchaca toda a viagem. Ah, que coisa cansativa. 15 para as 2 da tarde. E o que ficou pra história foi os 50 pilas da corrida. E nada mais. O resto é resenha. Enfim, agora estou me movimentando aqui tô sem chamada agora. Já apareceu um tururu ali, mas eu perdi. Aqui deve ter um posto, deve ter banheiro, né? Deve ter um posto, não tem um posto, deve ter banheiro. Nunca vi nesse posto aqui na vida. Esquina essa aqui, acho que é Verde, Poncho Verde, não, essa aqui é a Fonseca Ramos. Com a Carlos Barbosa, ele tem um posto, tô me mijando como se não houvesse manhã, a bexiga estourando, sabe? E depois vão ficar de olho nos tururu, ver o que acontece. Sai, ô merda. Fica parado aí, ninguém transa. Que coisa mais idiota, tia. Olha só, em câmera lenta ainda por cima. Puta que pariu. O cara perde a noção, perde a razão, né? Às vezes. Enfim, parece que tem banheiro ali. Tem que só achar a chave. Vou ter que se movimentar. Fiquei aqui, tô no sol, tá ruim aqui. Tive que aumentar, inclusive. Agora sim estamos escutando, né? Vamos ter que se movimentar. Fiquei aqui, tô no sol, tá ruim aqui. Tive inclusive que aumentar a velocidade do ar-condicionado. E não toca nem pra mandar merda. Vou em direção à Zenha aqui. A Zenha tem que tocar, não é possível. Tô aqui na Posto Medianeira, esquina da Fonseca Ramos com a Carlos Barbosa. Mandar um abraço pro amigão. Cadê ele? O cara saiu. Fui pedir a chave do banheiro ali, né? E ele olhou pra mim assim: eu só quero saber se vai ter vídeo hoje. E me entregou a chave. Inscrito no canal, né? Não sei se ou atual motorista de aplicativo e frentista. E no fim eu não peguei o nome dele. Tô sendo relapso com as últimas abordagens ultimamente. Mas um abraço pra ele aqui. Passaram por aqui abastecer, Posto Medianeira. Digo que chegaram através do canal Diário de um Mundo. Vai que um dia eu consiga um desconto aí no posto. Enfim, pegar aqui a Cascatinha em direção ao bairro da Zenha, o bairro do Monumental. Grêmio é puro sentimento. Essa é a banda da geral. Alerta para cenas repugnantes. Enquanto 10 pila, 1 quilômetro, vamos dar ali. Eu achava que o rapaz aí sentado no chão na frente tava esmurrugando. Esmurrugando? Não, ele tá literalmente contando moeda. Porque eu cheguei, ele tava aqui assim, ó. Disse, vou parar na frente dele, o cara vou almoçar, cenas repugnantes e um cara fechando baseado. Não, tá contando moeda, viu? Mente suja, Daniel. Vamos fazer mais uma aqui, 10h32 para 1.3 km, pegar na José de Alencar e deixar ali no TJ, o Terminal do Trabalho ali, TRT, aqui na Praia de Belas. Perdi uma de 23 pila para dar pederneiras do Tururu, daquelas boas, né? Pra melhor relação nesse cenário aí, são essas entre 20 e 25 pilas para 4, 5 km. Aqui paga mais de R$4 o quilômetro. Normalmente dá uns 15 minutos.
E bem trabalhadinho, tu faz 100 pila a hora. Essa que eu fiz de 50 pila, deu 40 minutos. Eu rodei 18 km, por exemplo. Foi bela corrida, tudo certo. Mas não é a melhor relação, né? Enfim, 12h17 aqui na José de Alencar, pegar a Daiane. Quando eu vinha vindo com aquelas quatro lá do Costa Silva aqui pra Medianeira, eu parei ali na frente do Big, que um dia foi o Big, na verdade, lá no Sertório. Hoje tá fechado, né? Abandonado. E o pátio do estacionamento virou a Localiza, né? A Zarp. Estacionamento dos carros da Zarp. Aí me veio uma teoria da conspiração assim na minha cabeça. Eu olhei assim, vi um monte de HB20 bonitinho, hatch assim, tudo bonitinho ali, perfilados no pátio e tal. Olhei assim, tá bonita essa frota, né? Bastante opção ali, bastante quantidade, né? Enfim, bastante carro e tal. Eu pensei, tudo X. Tudo X. O HB20 não faz comfort, né? Tudo X. E daí veio uma maldade na minha cabeça. Será que é a Localiza que está patrocinando o bug do X em Porto Alegre para esvaziar pátio? Né? Porque daí a fofoca chega, os colegas desempregados, eu falei sobre isso hoje, os colegas desempregados aí se atiram de pato a ganso, vão lá, pedem empréstimo para pagar calção, pede cartão emprestado para não sei o que, tira um carro para trabalhar. Em 2 meses tá mais fudido do que quando entrou. Não é nada com a Localiza, tá? Esse meu pensamento não é com a Localiza especificamente, é que eu estava parado na frente da Localiza. Poderia ter sido na Cove, poderia ter sido na Movida ou qualquer outra. Mas que dá pra pensar numa alternativa dessas, dá, né? Uma grande montadora, uma grande... Chega lá, ou um grupo faça um consórcio ali, um conglomerado. Escuta aqui, ó, vamos provocar um bug durante uma semana, 10 dias, pagar bem no X pra esvaziar o nosso pátio. Teoria da conspiração, né? Claro que é, óbvio que é. Quem em sã consciência faria um negócio desse? Imagina quantos milhões que a gente está ganhando da máquina nesses dias. Para aqui do lado da igreja, parece que as pessoas que moram aqui tem umas calças estendidas na grade, ó. Igreja do Trabalho, se não me engano, Praça Cônego Marcelino. E aqui eu vou almoçar. Né, pode ser tudo viagem da minha cabeça, tudo elucubração, mente vazia, oficina do diabo, aquele papo furado sempre. Mas não é tão absurdo pensar isso, né? Não é tão absurdo. 12h24 da tarde. Igreja dos Pão dos Pobres. Falei do trabalho lá na Beno Mendes, se eu não me engano, né? Na Zona Norte. Essa aqui é do Pão dos Pobres. Feito. Almocei. E aplicativo ligado. Não precisei nem ativar o modo pet. E não tocou, né? Nem pra mandar merda. Agora vou sair me arrastando, fazer o circuito do centro. Todas as duas vezes que eu pensei em fazer isso hoje, tocou corridas boas. Então vamos fazer o circuito do centro. Então vamos dizer pra vocês aqui, ó. República à esquerda. Agora aqui é a Baronesa do Gravataí. República à esquerda, vão subir a Borges até a Salgado. Salgado a gente dobra à direita, depois pega a Marechal e desce. Segue reto por ela até Patrocínio, até o final. Pega a Luiz Afonso lá, dobra à direita, Baronesa, e começa o circuito de novo. Vamos fazer isso, vamos ver quantas voltas eu vou dar. Espero que não chegue nem na metade dessa volta e já toque alguma coisa. Mas eu vou fazer esse circuito. Não é o melhor, né? Mas parado eu tenho menos probabilidade de receber chamada no atual cenário que estamos, né? Enfim, de qualquer maneira eu estou bem localizado. Centro Histórico de Porto Alegre, na frente aqui de
toda o centro administrativo da cidade, né? Que já devem estar funcionando. E enfim, bairro Cidade Baixa, bairro de jovens que circulam o dia inteiro. Agora de patinete, é verdade, mas a preferência deles ainda é o Uber. Recalculando a rota. Eu acho que é mais inteligente caçar passageiro na Santa Casa, né? Então eu ficava dando volta na Santa Casa em loop infinito. Peguei a Jerônimo Coelho aqui em vez de pegar a Marechal para voltar para a Cidade Baixa. Eu vou pela Jerônimo ali até nos dias. Depois eu vou ficar fazendo volta na Santa Casa até tocar. E vou fazer, né? Até tocar. Ou até acabar meu combustível. Criei uma prova de resistência. Uma hora vai ter que tocar. Uma hora vai ter que tocar. Primeira volta. Já vamos começar a segunda volta. E tá cheio de carro fazendo a mesma coisa. Aqui tem os estacionados, ó. O Argo Vermelho, o Cronos Branco, os dois fumando. Aqui tem mais um Logan batido, prata. Esse Argo não sei se é Uber. Não tem ninguém dentro. Esse Focus também não. E quando eu vinha subindo ali Anis Dias na voltinha ali da Santa Casa, tinha uns três Uber se arrastando também, bem devagarinho. Liguei o Comfort. Vi os stories do Rogério agora. Tá na mesma situação, Rogério do Uber. Tá na mesma situação, não toca. E pegou uma Comfort. Tá certo ele. Tempo parado, tempo ocioso. É perdido, né? É perdido. Antes fazer um do que fazer zero. Pode fazer dois, é verdade. Eu procuro, né? Hoje dá pra fazer 2 por minuto. Mas já faz meia hora talvez. Desde que eu finalizei ali na Praia de Belas a moça. Depois eu fui almoçar. Já subi. Já vou uma segunda volta na Santa Casa. Aí ó, 25 pilas de X exclusiva pra mim. Viagem. Nem sentem. Essa é delícia. 5 km. Não tem lanche grátis, né? 25 pilas corrida lá pra Cristóvão. Não peguei o número, não consegui. 5 km, eu acho, é isso que eu falei, né? Só que pra buscar onde? Na arquitetura. Eu tava na Sarmento, né? O estagiário não sabia pra onde se eu seguia, ia dobrar direita ou esquerda. Eu dobrei a direita. Agora tá dando 6 minutos pra fazer toda a volta. Ou seja, serão completadas 3 voltas. Essa aqui é de X, das bugadas, das gostosas, das delícias. Lá pra Cristóvão Colombo. Não sei o número, mas enfim, Cristóvão não é tão grande assim também. E é isso, né? Mas de qualquer maneira, quando finalizar essa corrida, daqui a mais ou menos uns 20 minutos, vão ser 13h10 da tarde, e eu vou estar com R$230. Então tá tudo certo mesmo, mas nada resolvido. Feito, viagem tinha uma parada que eu nem tinha visto. Mas isso não invalidou em nada a corrida, perfeita. 2 meninas, estudantes da URGS, não sei o que estavam fazendo lá, porque o está fechado. Primeira parada, uma delas ficou na Pinheiro Machado, que era praticamente o caminho que eu faria. E depois a outra aqui na Cristóvão, quase na Perimetral, na Dom Pedro no caso. Agora farei o peregrinação até o posto do Borba. Se tocar, eu vou fazer ele. Eu tenho grande chance de que toque uma corrida na real, na Carlos Gomes, Dom Pedro II. Já desliguei o Comfort de novo, agora estou no mesmo no inverso, né? Começa a corrida, desliga o Comfort. E enfim, cada dia um 7-1 diferente. Vou ali até o posto do Borba. Se não tocar, eu paro ali porque eu quero mijar. Sem urgência, na verdade, mas eu quero mijar. E ali é um bom ponto também para esperar a corrida. Bem do lado do escritório do estagiário. Se pá, já desculpa o que está acontecendo.
com a Stephanie lá, se ela continua lá fechada no escritório. Que loucura. Vamos lá, vamos dar. Tá bom, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Não, tá ruim, mas tá sensacional. Não, de novo, tá ruim, mas tá sensacional. Mas não conta, não fala alto. Só tava entrando no Borba e tocou 37 pilas. Quase bati o carro, inclusive. Exclusiva, não precisava nem ter feito tanto Algarve. Não precisava nem ter feito tanto escarcel, na verdade. Tocou para Jardim Algarve, Avenida Terra Nova. Na parte boa do Algarve, digamos assim, dando os condomínios e pá. Bela corrida, né? 11 km, 37 pilinhas. E lá sempre tem corrida, né? E agora no X todas são boas. Vamos combinar? Vamos combinar? Vamos combinar? Então tá, então vamos combinar. Agora no X todas as corridas são boas. Pelo menos por enquanto, vão se iludindo. E não fala alto, não conta pra ninguém, tá? Por favor. Fiquei com preguiça de mandar ela no sol. Não por pena, e por preguiça mesmo. Mas eu pensei, tem que largar uma pra essa véia. Não vou deixar dentro do condomínio de graça, né? Assim, sem passar batido. E sem passar batido? Não sei se é essa a expressão certa. Daí eu entrei ali aqui na frente desse condomínio aqui. Esses condomínios aqui da Terra Nova. Um desses. Daí cheguei e fui fazer menção que estacionou. Eu sabia que ela me pediu pra entrar. E quando é lá pro fundo, até entendo. Chega a ser quase 1 quilômetro. Quilômetro não, mas chega a ser uns 300 metros pra dentro. E ver a gente fina também. Veio com uma conversinha boa e tal. Não, vamos entrar, mas vamos largar vamos dar uma letrinha, né? Não vou deixar passar batido. Agora sim, agora eu gostei. Não vou deixar passar batido. E daí eu fiz a menção que ia estacionar. Ela disse, não. Pega a pista da direita, da esquerda, que tu tem que entrar. Eu disse, que é? Só quer que eu entre? Por favor, se o senhor puder entrar. Eu disse, não, tudo certo. Daí parei com o carro, ela baixou o vidro. Gurizada vindo pra piscina. Bora gozar pra piscina. Daí ela parou, baixou o vidro dela, no caso, e falou ali, fulano de tal, casa tal. E eu nada, fiquei paradinho na minha, né? Daí ele, a senhora é moradora? Sim, eu sou a moradora. Assim, essa foi a identificação. Ele disse, então tá. Abriu o portão. Daí eu olhei pra ela assim, não sei por que a senhora paga essa portaria. 37 pilas pra onde? Pra Shopping Bourbon Vale, que delícia! É pra isso que eu vivo. Agora pegando o próximo condomínio da frente, é Tairine. Se ela mandar mensagem, vou esperar ali, ela que venha. Tá lá no fundo do condomínio Pindela, mas ela não... Enfim, tô na frente, né? Ela não teve nem tempo de ver que eu cheguei, na verdade. Nem sabe que sou eu o motorista dela. Vou encostar ali, ó. Aqui, eu vou encostar aqui, vou encostar aqui, ó. Como se fosse sair já. E vou esperar um pouquinho. Se ela mandar mensagem, eu me movimento pra entrar na porra do condomínio. Boa tarde, casa 305. É só no nosso. Mas como eu tava falando, então, por favor. Olha, educada. E já tem fila aqui, ó. Que merda, isso que é foda. Mas eu não vou deixar de fazer essa corrida, né? Lá pro Bourbon Vale. Então a dona véia essa que eu tava trazendo. Que absurdo isso, sabe? Ficar em fila de condomínio. Que vontade de cancelar e sair fora, sabe? Eu não sei porque que a senhora paga a portaria. Não serve pra nada. É assim, como assim não serve pra nada? Ué, deixa qualquer um entrar. Pergunta. Ele perguntou alguma coisa de mim? Sabe quem sou eu? E ela me olhou assim. Mas eles não perguntam pro motorista. Justamente, pra que serve a portaria? A senhora não serve pra nada. Não perguntaram meu nome, não pegaram a minha placa. E a senhora só disse a casa que a senhora ia e confirmou que era moradora. É mesmo, né, moço? Eu acho que o senhor tem razão. Pois é, então reveja o contrato com essa sua empresa de segurança aí, porque eles estão muito relapsos.
E ela assim, essa foi a minha largada, no meio dela. Tá, deixa eu passar a raiva sozinho aqui. Feito. Larguei a moça ali no Vale. Que viagem gostosa, uma moça carnavalesca. Regula de idade comigo, talvez um pouco mais nova. Gosta de acompanhar o carnaval. Mas ela acompanha valendo, inclusive desfila. Eu, na minha adolescência, pelo menos na televisão, eu vi bastante coisa. Já falei sobre isso outro dia. Mas enfim, o papo foi gostoso, o papo foi leve, o que tornou a viagem super rápida. O celular tá travando porque tá quente demais. Ele tá descarregando a bateria, não tá carregando, não tá dando conta. Não tá dando conta de carregar esse celular hoje. Então parar de falar aqui para não forçar mais a barra dele. E só para registrar, vou fazer o circuito do Iguatemi agora. Tô sem corrida desde o Valig. Vim aqui no posto da João Valig. E o aplicativo ligado, aquela coisa toda. Fui no banheiro, mijei, comprei um cigarro. Não fumei, não muito cedo para fumar ainda. E agora não tocou. E agora vou fazer o circuito do Iguatemi. João Valig, Antônio Carlos Berta. Vamos ficar fazendo a volta aqui, né? Tem Iguatemi, tem Bourbon Country à disposição em todos os condomínios da região. E não existe não tocar aqui. Não quer dizer que tenha corrida boa. Às vezes tu não acha a corrida boa. É melhor ir embora. É melhor ir embora. E num dia normal de temperatura e pressão, eu vou embora. Pego a Anitta aqui, ó, e desapareço. Fujo dessa região. Mas, diante do contexto estabelecido pela máquina, né? Toda X é maravilhosa. Toda X é uma delícia. Então bora chafurdar no Iguatemi. 4h12. Vamos de novo então pro Algarve, né? Detalhe, por trás tá uma delícia. Levinha, levinha, levinha. Não comentei quando fui. Achei que ia pegar a tranqueira. Que nada. Parei 2 sinaleiras vermelhas só, todo o trecho. Eu sei porque eu queria tomar água. E daí, como a minha garrafinha tava fechada ali, né, ela congelada, enfim, eu não conseguia abrir em movimento. Eu tava querendo uma sinaleira. A primeira que foi abrir foi fechar no Porto do Rio Grande. E daí foi quando eu consegui tomar um gole d'água. E, enfim, vamos voltar para lá agora, pegar aqui na Teixeira Mendes a Helena por mais 35 pilinhas. Fazer a linha Algarve e Almofadas hoje, né? Passar o dia inteiro, a tarde inteira daqui pra frente fazendo isso. Espero chegar lá e pegar de volta pra cá ou pra casa do caralho. E agora, José? O que eu faço agora? Não tem estratégia em Alvorada pra trabalhar. Se não toca direto, eu não sei o que fazer. Não sei pra onde ir, não sei como me movimentar. Tinha uma parada corrida que eu não vi. Pra variar, peguei umas 3 ou 4 corridas hoje com parada, porque o preço tá ok, né? Então o cara vai. Já se deram conta disso? Eu me dei conta disso. Tô fazendo viagem com parada, tô esperando passageiro mais de 2 minutos. Não, mais de 2 minutos acho que não aconteceu ainda. Mas tô esperando passageiro, tô entrando em condomínio. Ah, o Daniel tá pagando bem, pô. Quer agradar passageiro? Paga o motorista bem. Tá tudo certo, entendeu? O negócio funciona. Paga bem, que eu vou entrar no condomínio, não me custa. Agora pagar 10 pila fazer uma viagem de 20 km e querer que pegue na porta de casa e deixar na porta do shopping, entende? Mas enfim, tinha uma viagem com parada. A primeira era no Terra Nova e a pegadinha foi aí, ela colocou invertido. Eu achei que o final fosse no Terra Nova, mas na verdade o final era aqui, que é perto do Terra Nova, na verdade. Aqui é Porto Verde, eu acho. Rua Tucanos. É continuação, é mesmo um loteamento praticamente. Só que atravessa a 0 hora pro lado de cá, perto da Aparecida. Eu não sei, eu vou em direção a 0 hora ali, a Avenida 0 hora, que é no meio do Algarve. Ali tem supermercados, enfim, né? E aí quase me pegou no meio. Aí o cara não sabe qual é a manha dos guri aqui, né? Tipo, te avança ou não te avança? Vai ou não vai? Morde ou assopra? Enfim, ali embaixo da 0 hora, vou parar ali perto e vou respirar fundo. E rezar uma Ave Maria, ver se consigo uma vez eu vim pra cá, uma situação parecida, então eu compro para 245 da Sarmento Leite, pra fundação.
me lembro. Podia tocar uma fundação agora, né? Olha aí, tocou 42 pila pra onde? Ah, Bourbon Vale, que agora tu veio, merda, de novo! Eu não acredito nisso! É, exatamente, tocou Bourbon Vale de novo. Só que essa tem parada, por isso tá pagando mais. Antes era 35, agora é 42,54. Viu? Paga bem, que a gente faz parada, não tem problema. É só me sentir valorizado pelo serviço. Paga bem, que eu entro no condomínio e deixo a velha lá na porta da casa dela, não tem problema. Mas ela vai escutar. Vamos ali pegar aqui, Kelly. Rua Garças. Um pouquinho mais adiante, agora 380 metros de distância. Fazer uma paradinha, pegar alguém no meio do caminho, com certeza. Pra depois, Bourbon Vale aqui. O taxista tá me buzinando. Tô bem no ponto de táxi aqui do Vale. Tô esperando o passageiro, amigo. A Giovana tá lá dentro. Quer que eu faça o quê? Que eu trago ela pelo braço? Peguei no tururu, só que ela tá lá dentro. E se ela não aparecer, eu não vou fazer. Mas a corrida é boa, 35 pilas pra ali pro Mar Quintana. Não gostei do destino, mas 35 pilas. É a Giovana? Eu chamei, Só que o Cícero tava querendo me bater aqui já. O homem tá com pressa ali, tá? Não, é que eu tô no ponto de táxi, né? Uma rua sem saída ainda. Daquelas apertadinhas. Não tem nem área de manobra. Perguntei pra eles, aqui é a Chácara da Fumaça, né? É, dá pra dizer que sim, Zé. Na verdade aqui é Jardim Protásio Alves 2. Tá bom. Prazer, Daniel. Eu já sabia que era Jardim Protásio Alves 2, mas eu achava que tinha me enganado da outra vez. E que aqui era a Chácara da Fumaça. Nossa, aí tem... Nossa senhora, lavou todas as calcinhas de uma vez só. O varal da casa aqui cheio de calcinha pra secar. Essa aqui é uma rua sem saída, pelo mapa não vai mesmo, eu perguntei pra ele confirmou. Apertadíssimo. É uma travessinha da Eli, delegado Eli. Não sei. Avenida Deputado Eli, esqueci o sobrenome dele. Tem aqui que liga Antônio Felisberta a Protásio Alves. Enfim, o pessoal sabe do que eu tô falando, né? E agora são 15 para 6 da tarde. Consegui manobrar o Gaspar. Agora vão sair, porque tem uma família, queria mostrar pra vocês ali. Tem uma família, é só virar a câmera aqui. Tá bem no meio da rua. Bem no meio da rua. As criancinhas, os cachorros, os papagaios, os periquitos. Não sei se eu consigo enxergar contra o sol assim. Tive que passar assim, quase que arrastando a cadeira. Não tem uma grande vindo de preto na sombra e continua vindo de preto na sombra. Ele não se dá conta que eu não enxergo porra nenhuma, tia. Os caras não se ligam. Pronto, agora já estou na sombra também, tá tudo certo. Agora consigo enxergar perfeitamente. Cadê a família? Ó, a rosinha apertada lá, as crianças lá. Agora é tirar as cadeiras. Essa água da piscina provavelmente, mano. Não, tá ali as cadeiras. Tá bem essa moça tá bem no meio da rua aqui, ó. Esse pessoal não se dá conta que eu tenho que passar e eles continuam seguindo o mesmo caminho, ó. É, errado sou eu, amigão. Desculpa aí, tá? Tá invadindo teu quintal. Eu saí do beco. Só até a avenida com vocês ali, só pra dizer o nome dela, que agora eu fiquei curioso, não, mas eu quero só entregar a informação completa, né? E depois achar uma corrida, né? Eu tenho que achar uma corrida. Não tô com nenhum tururu aqui, ainda não apareceu pra mim, pelo menos. Delegado ali, Correia Prado. Essa aí é a principal, essa próxima rua aí à esquerda. Eu vou pegar a esquerda em direção a Leopoldina, que eu acho que é melhor do que pegar Protásio em direção ao Morro Santana. Ou não? Não sei. Não sei o que é melhor, na verdade. Morro Santana ou Leopoldina nesse horário? O cara não vai pelo jeito, né? Eu que tô rateando pelo jeito. Então acho que eu vou pro Leopoldina mesmo.
10 para 6 da tarde. Não, mas aí tudo bem, mas aí faz parte. 15 minutos aqui no posto da Cascais. E nem a merda me mandou. Um tururu de 40 pila que eu perdi para Ipiranga, Avenida Ipiranga, Porto Alegre, 10,90, ou seja, lá no Menino Deus. E nada mais. Liguei Comfort agora e vou voltar pro dentro do Passo das Pedras aqui. Contra o sol não queria pegar. Não tem como não pegar o sol agora no rosto se eu quero ir pra Zona Leste, né? Oeste no caso. Oeste. Estou na Zona Leste, Norte, Leste, Nordeste da cidade de Porto Alegre. Qualquer trajeto que eu fizer em direção a oeste, aos puffs, aos edredom da vida, aos travesseiros, aquela coisa toda, vou pegar o sol na cara agora direto. E o sol tá forte pra caramba. E sem passageiro é quase uma aventura. Mas vamos lá, não tocou nada ainda. Vou me movimentar em direção à região do Guatemi. Seguir trabalhando, né? Nesse horário aí a cidade está bem movimentada. Vocês podem ver, essa aqui é Manuel Elias. E não sei porquê, mas sabemos porque não tem corrida, né? Porque nós estamos agora, nem ver a tela do celular. Imagina aceitar uma corrida assim. Outro dia eu parei naquela sombra ali em cima do morro, nessa rua aqui, ó. E trocou, mas eram outros momentos da vida, né? Vamos lá. Vamos voltar vazio. Primeiro momento assim com... Não, teve na hora que eu almocei. Eu fiquei uns 40 minutos sem corrida. Mas agora... Aquele horário ali eu entendo, porque é o horário do limbo, né? Das 2 às 3 ali. Normalmente cai a demanda. Mas não é o caso agora. Agora dá pra estar tocando corrida apavoradas a 2x3. Não tá tocando nada. Mas eu não vou fazer alvorada mais essa hora. Agora tem que ir em direção à região central de Porto Alegre. Ver se eu consigo chegar lá. Quase que cego. Assim melhora um pouquinho. Mas eu não consigo chegar a vocês. Muito menos até agora sim, agora melhorou. Enfim, vamos lá então. Deslocamento vazio, pelo menos por enquanto. Em busca do meu principal passageiro do dia, o próximo. 7h20 da noite, anoitecer em Porto Alegre. Aqui na Bento Gonçalves. Acabei de deixar passageiro aqui no 1515, no TLN. Mais uma viagem delícia de 20 pilas. Só pra contar pra vocês o meu retorno de lá. Da Manuel Elias lá do Passo das Pedras. Quando tava chegando quase na Tarragona ali, tocou 30 pila pro IAPI. Daí encostei na Portugal pra respirar, tocou 25 pila pra Independência. E depois tocou em espera pra pegar na quadra seguinte da Independência, aqui pro TNM. Coisa linda, né? E ao mesmo tempo que isso aconteceu, alguns colegas já estão me mandando que a Stephanie foi abduzida, que as tarifas, que o bug caiu, mas ainda não pra mim, não que eu não tenha recebido vários desaforos ao longo desse dia, né? Só tem alguns, tocou uma agora, nesse meio tempo aí, tocou uma de 5,96 que me deu uma dor de barriga, bem na hora que eu recebi a mensagem do Roger, eu acho que foi do Roger, ou do Marcelo, agora já não tenho certeza. Que só tava vindo do desaforo e tal, chegou uma de 196 pra mim, eu disse, putz. E daí na sequência tocou de 25 pra Independência. Eu disse, tá, ainda não foi dessa vez, ainda não chegou a minha vez. E aí tocou mais uma de 20 pra aqui pro 1515, que também é bugada, porque era 5 km 20 pila, 19,60. E nesse meio tempo também, na última viagem, eu virei Pro de novo, Diamante de novo, depois de sei lá quanto tempo, faço ideia qual foi a última vez que eu fui Diamante. Já apertei, coloquei lá, já marquei a Stephanie, coloquei lá no Insta só pra me exibir, como se isso fosse mudar a minha vida, literalmente não vai. E tem até que reativar meu aplicativo da Abastece Aí. Não lembro a última vez que eu usei, porque na maioria das vezes a gasolina no posto de Ipiranga
é mais cara, né? Só que com 10% ela acaba se tornando mais barata do que os outros. Com 4% não, né? Daí fica ali, batendo ali, cabeça a cabeça e tal. Então daí eu vou onde eu acho que tem que ir. E agora com 10% tem que, né, reconfigurar o aplicativo, abrir, ver se está funcionando ainda e tal. Voltamos a abastecer no Ipiranga nos próximos dias, pelo menos enquanto me manter no diamante, né? Que uma coisa eu tenho certeza, então logo o bug acabe, eu não sei quando, dificilmente eu vou me manter lá. E daí eu já vou perder isso aí também. Tá tocando os tururu, tem que ver. Eu tô sem chamada aqui. Eu fiz o retorno aqui da Alberto de Campos. A minha ideia é parar aqui na São Luís e esperar o meu próximo passageiro do dia. Mas tem que analisar os tururu, né? Pode ser os últimos tururu bugado. E estranho também, outra coisa que eu queria comentar, e por isso o take, só por isso o take, eu já estava esquecendo de falar. Só no centro histórico, ali na região do centro histórico mesmo, e rodoviária tá com mais 10 e mais 15 agora, nesse momento. Ou tava pelo menos quando eu comecei esse take. E todo o resto da cidade branco, nem cinzinha com cifrão tá, branco. Então é uma dinâmica daquelas mentirosas, sem vergonha na cara, né? E eu tenho até medo de ir pra essas nuvens de dinâmica, tenho medo de entrar lá e o bug se resolver, tá ligado? Tipo, meio psicológico isso. A gente não sabe de nada, então tudo é... Enfim. Vou encostar aqui, desligar porque eu preciso ver os tururu que tá aparecendo ali, não tô pegando porra nenhuma. E pela quantidade eu acho que abrir a torneira de novo dos desaforos. Era 15 para as 8 quando eu finalizei minha última corrida ali na Série Daut, Passo da Areia. Saí direto pra mijar. Agora vem tururu. Tururu agora só se tiver aqui, ó, né? Perdi uns 4, 5 tururu. Ainda tá bugado, bem bugado por sinal. Essa era 15 pila, não sei onde tinha que pegar, mas tinha que levar pro 4105 da Cristóvão. Eu tô aqui na Nilo, bem em frente ao Viva, do outro lado da rua. Eu finalizei ali na Celo Daut, daí eu fui no posto da João Vargas mijar de novo, segunda vez hoje que eu vou ali, no caso. E esperei um pouquinho ali, fumei um cigarro. Não tinha ninguém pra tricotar. O motorista tudo trabalhando, né? Aquele posto ali é um ponto de motorista aplicativo. Qualquer horário do dia, da noite que tu chega ali, sempre tem uma meia dúzia. Não tinha ninguém. Só os frentistas, atendente da loja de conveniência e um outro cliente. E daí não tocou nada, não consegui pegar os tururu. E vim me arrastando até aqui. Agora são 8h05, 20 minutos. Na volta de Iguatemi, sem corrida às 8 horas da noite. Que loucura, né? Mas a minha meta tá batida, mas eu vou mais um pouquinho. Tá cedo pra ir pra casa, tô de boas, tô bem chateado. Mas o foda é ficar esperando, né? Isso que é cansativo, cansa a cabeça. Uma teoria que eu... Uma tese, sei lá o que eu pensei hoje ao longo do dia. Hoje pareceu bem mais desaforos do que ontem, por exemplo. E não sei se vocês já perceberam, eu já falei por aqui, já vi várias pessoas comentando nas redes que essas corridas, tudo que tá vindo do bug aí, na sua grande maioria, se não todas elas, uma promoção para o usuário. Eles estão pagando a metade do que a gente está recebendo. É só tu abrir lá o histórico da corrida e tu vai ver. Então o estagiário tá ficando com menos 15, menos 20 pila por corrida para cada um de nós. É isso que estão desembolsando mais ou menos pra gente trabalhar esses dias felizes da vida, entrar em condomínio. Olha, 13 pila direto, viagem de 3 km, pegar em Iguatemi, que é o lugar. Pegar a Jennifer aqui no Iguatemix, levar ali para Álvaro Nicofé, na Vila Jardim, 2.9 km, 12,96. Parece as antigas tabeladas, né? 96, 95 me incomodavam profundamente.
O que eu tava pensando é que daí começou a vir, mas as viagens são tudo com promoção. Então talvez lá atrás, quando resolveram fazer essa promoção para os passageiros, alguém deve ter errado a programação lá. Não existe isso, né? Numa empresa como a Uber de tecnologia não existe errar a programação, mas enfim. E daí, já falei outro dia, eu acho, as corridas com promo estão dando desconto pro passageiro e estão dobrando pro motorista. E o que eu pensei na minha cabeça é que talvez essa promoção esteja acabando para muitos passageiros. De repente ganham lá 4 viagens, 5 viagens, 10 viagens com promoção e estão acabando. E essas que não tem promoção talvez sejam esses desaforos que estão vindo. Só pensei. Não tenho a menor condição de ostentar, de sustentar essa ideia. Mas só pensei, né? A gente passa o dia inteiro pensando. Daí quando se para esperar a corrida, pensa mais ainda, né? Enfim, talvez esteja acabando o bug, talvez esteja acabando o número de corridas na promo e talvez a nossa alegria também. Será que toca aqui? Acho que não, né? O estagiário me mandou pra Zona Sul e pensei, sabe uma coisa? Vamos. Chega de... Para um pouquinho, espera um pouquinho, roda um pouquinho e faz uma corrida. Chega disso por hoje, né? Se amanhã tiver no mesmo cenário, vamos dar ele no meio. Esperar o que tiver que esperar. Enfim, tô aqui na Hípica, nesse loteamento que tem aqui atrás do Sexto. Sexto não, aqui é Desco. A rua do Colégio do Rafa, agora que eu me dei conta, não tinha me ligado nisso. A rua do SESI aqui, onde o Rafa se formou, no ensino médio. Peguei 44 pirinhas, 17 km. Lá da Marcílio Dias, do Menino Deus. E quando eu comecei a correr, eu me dei conta, essas coisas que estavam pagando semana passada. 28, 27, 31, às vezes. Olha a lua, que linda que tá. Deve ser crescente, né? Porque ontem ela tava mais fininha, então agora tá um pouquinho maior, deve ser crescente. Essa lua, coisa mais linda. Não vou me dar o trabalho de virar a câmera porque não vai aparecer, ou vai? Não vai aparecer, não tem como. Infelizmente não inventaram um celular que mostre a lua assim de uma forma eficiente, né? A não ser se posicionando e pá. Não tem como. Tá maravilhoso, acreditem em mim. Enfim, vamos voltar devagarinho, tô com o aplicativo ligado ainda. Mas aqui não vai tocar, ainda mais nesse cenário aí de não toca, né? Tem que achar a corrida e pegar tururu. Que nem os cowboys do faroeste. Gostei dessa. Né? Que nem um cowboy do faroeste. Enfim, 5 para as 10 da noite agora. Fechei R$617. Saí para fazer 600, levando em consideração o que está acontecendo. Se a Stephanie ajudasse, e ela ajudou. Então tá tudo certo, nada resolvido. Minha disposição eu tinha para ficar até meia-noite hoje. Pensei, podia fazer até meia-noite, né, Daniel? Faz tempo que tu não faz. Faz tempo que tu não encara as nojeiras da noite. Mas não. Ficar parado esperando não é pra mim. Talvez falte essa grana extra aí nos próximos dias. Mas olha só, tá muito linda a lua. Apareceu de novo agora na minha frente. Isso que eu dobrei, hein? É impressionante isso, né? Tu anda, ela tá sempre lá. A lua. Tá na hora de limpar aquele vidro ali, hein? Não tá ajudando em nada também. O para-brisa. Tá, chega de falar bobagem. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhe suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.